Abra sua Bíblia comigo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Eu vou usar esse texto só como referência, tá? Em todas as nossas igrejas, mais de 160 igrejas, né? Nós estamos fazendo hoje, né, neste domingo, um domingo de oração especial por questões emocionais, porque a gente sabe, né, a demanda que existe daquilo que nós chamamos de doenças psicossomáticas, né? Aquilo que afeta a gente por dentro e acaba aparecendo por fora. Você sabe que as doenças psicossomáticas, as doenças que a gente chama de doenças na alma também, elas podem estourar com enfermidades no corpo. Isso já está provado. Então muita gente hoje sofrendo com isso. E o nosso pastor, né, com o conselho que ele tem, né, orando, buscando a Deus direção, Senhor, queremos ver esse povo abençoado. E aí nós estamos fazendo hoje esse domingo que chama-se o Domingo da Resposta, para liberar palavras, para que você seja uma pessoa curada emocionalmente, tá? Porque se você estiver doente por dentro, as coisas do lado de fora não vão acontecer na sua vida, né? E tem muita gente hoje sofrendo síndrome do pânico, né? Medo, depressão, ansiedade. Dessas coisas, algumas eu vou mencionar aqui. Eu vou usar o capítulo 3 e o verso 1 só como referência, que diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, dias difíceis. E é isso que nós estamos vivendo hoje, né? E existem esses males que estão afligindo a nossa geração, que eu pregando aqui você vai conseguir codificar ou identificar rapidamente. E pode ser que alguma coisa que eu vou falar aqui é algo que você vai dizer assim: opa, eu preciso buscar socorro de Deus nessa área. Então eu vou submeter a minha palavra a esse tema: vença estes 6 males. 6 males, eu separei, lógico, existem mais? Lógico. Vem um outro pregador aqui, fala mais 6, fala mais 10, fala mais 5, tá? Eu separei 6 males que afligem a nossa geração, mas que é possível a gente conseguir vencer isso. Você pode dizer um amém? É possível a gente vencer. Qual é o primeiro mal que nós precisamos vencer? O medo. Você tem problema com medo? Tem gente que tem. Você sabia que tem gente que nessa época não está saindo de casa? Não vai trabalhar? Está com medo. As pessoas hoje, o medo, ele tem o poder de te paralisar. O medo na dosagem certa, ele não é de todo ruim, não. Porque é o medo que faz quando você chega na beirada de uma rodovia ou de uma, né, você chega na beirada da calçada, antes de atravessar uma rua, faz você olhar para os dois lados antes de atravessar. É o medo que não deixa você pular de cima de um prédio. Então existe uma dosagem de medo que ela é boa. O problema é quando o medo é exacerbado, ou seja, domina você e te paralisa. Tem gente que tem medo de ficar pobre e nem tem dinheiro ainda. Medo de não ter os seus sonhos realizados. Tem gente que tem medo de morrer. Pastor Cláudio Duarte disse que um irmão chegou para ele e falou assim: pastor, eu tenho medo de ficar velho e morrer. Aí ele deu falando: eu tenho uma solução, morre novo. Entendeu? Medo de ser pego. Tem gente que tem medo de dirigir, sofreu um trauma quando mais jovem e até hoje não dirige mais, tem medo. Não consegue tirar a carteira. Medo de não casar. Medo de assumir um compromisso com Deus. Eu não vou assumir um compromisso com Deus porque eu não sei se eu vou manter. Pessoas que têm esse distúrbio e sofrem de síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade na qual crises inesperadas de desespero e medo intenso tomam uma pessoa. Eu estava pastoreando em São Paulo, tinha um irmão na igreja que tinha síndrome do pânico. Os obreiros tinham sempre que deixar uma cadeira reservada perto da porta de saída, porque do nada ele dava uma crise e tinha que sair pela porta e respirar um ar. Tem gente que tem medo de ficar num lugar onde tem muita gente. São sinais que mostram que tem alguma coisa dominando a nossa vida que não é Deus. O medo é você pensar muito em coisas que nem existem ainda. Jó disse, em Jó 3:25,
aquilo que eu temia me sobreveio. Se você tem medo de alguma coisa e está sempre falando, eu tenho medo disso, eu tenho medo disso, eu tenho medo disso, de tanto você falar, aquilo pode acontecer. Por isso que Jó disse, o que eu temia me sobreveio. Os médicos dizem que esse tipo de medo pode trazer até doenças. Agora, o que a Bíblia ensina sobre o medo? Primeiro, o apóstolo Paulo diz que o medo é um espírito. Por isso que ele disse, escrevendo a Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo. Por isso que existem 365 vezes a expressão não temas na Bíblia. Uma vez para cada dia do ano. Então quando você acordar de manhã, não temas. Na terça-feira, não temas. Na quarta, não temas. E vai falando até o dia 31 de dezembro, não temas. Para Moisés, Deus disse não temas. Para Josué, Deus disse, em 8 versículos, 3 vezes, não temas. Para Davi, Deus disse, não temas. Para Maria, Deus disse, não temas. Para Jairo, Jesus disse, não temas. Para Paulo, Deus disse, não temas. E Ele está dizendo a mesma coisa para você aqui hoje de manhã. Não temas. Você pode abençoar a vida de alguém aí que está do seu lado e falar, não tenha medo não, fala aí para alguém. Você sabe que a palavra medo vem do grego fobia, né? E existem vários medos classificados na ciência. Dorafobia, medo de sair de casa. Microfobia, medo de germes. Você conhece gente que não aperta a mão do outro? Por causa de germes. Antes de colocar a mão na maçaneta, puxa a blusa. Entendeu? Faz isso tudo. Passa ali como um McDonald's. Zoofobia, medo de animais. Acrofobia, medo de altura. Agorafobia, medo de um lugar que tem muita gente. Autofobia, medo de ficar sozinho. Temafobia, medo de sangue. Tem gente que vai tirar sangue e desmaia. Não levante sua mão. Lissofobia, medo de ficar doido. Tanofobia, medo de morrer. Nerotrofobia, medo de ser envergonhado. Dicopotofobia, medo de ser observado. Aí eu vou lá, fica todo mundo olhando para mim. Não tem ninguém olhando para você não. Só que a pessoa acha que está todo mundo olhando para ela. Neofobia, medo de coisas novas. Pastor, como é que eu venço o medo? Qual é a receita bíblica para que eu possa vencer o medo? Que é um dos males da nossa geração. Você vence o medo confiando em Deus. A Bíblia diz no Salmo 56, verso 1: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa me fazer o homem. Não precisamos ter medo dos homens. Nós precisamos respeitar os homens. Nós precisamos temer a Deus. E temendo a Deus, nós colocamos nele a nossa confiança. Só vai acontecer na minha vida aquilo que o meu Deus permitir. Nenhum homem vai colocar as mãos em você. Nenhum mal vai chegar até a tua casa. Você não precisa ter medo, desde que a sua confiança. Tem alguém aqui que tem confiança nesse Deus maravilhoso? D.L. Moody, que foi um grande evangelista, aqui em Boston, disse certa vez: quando o medo bater a sua porta, manda a fé atender. Não permita, nesse tempo que você está vivendo, que o medo domine o seu coração. Seja prudente, mas não medroso. Vai para o seu trabalho, Deus vai me guardar. Vai para a sua casa, Deus vai me guardar. Do seu trabalho para a sua casa, Deus vai me guardar. Pela manhã, quando você acordar, o Senhor vai ser a tua sombra, a tua direita. Nenhum mal vai chegar até a tua tenda. Por quê? Porque a nossa confiança está em Deus. Você quer vencer o medo? Sua confiança não está naquilo que os homens podem fazer, no livramento que os homens podem te dar, naquilo que o seu patrão pode fazer por você. Nossa confiança está num Deus que tem poder para operar em todas as áreas da nossa vida. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Pastor, como é que eu venço o medo? Você vence o medo declarando sua dependência em Deus. Abra sua boca e declare que você confia em Deus. Ao invés de você ficar compartilhando áudios de grupos de WhatsApp, imagens que estão aí mais para colocar medo. Declare a sua fé em Deus. Quando uma pessoa te mandar um áudio ou um vídeo
com a intenção de fazer você ficar com medo, não fique calado e nem responda assim, é assim mesmo, porque daí você vai estar concordando. A vida e a morte, diz Provérbios, a vida e a morte estão no poder da língua. Aquilo que nós falamos vai exercer influência na nossa vida e nas pessoas que estão à nossa volta. Então o que você vai fazer? Você vai abrir a sua boca e vai declarar, faça aquilo que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Faça um propósito com Deus, de que todas as vezes que alguma coisa vier para tentar provocar medo em você, responda com uma declaração de fé. Quando Jesus estava indo na casa de Jairo curar a filha de Jairo, que era uma menina de 12 anos, veio um mensageiro da casa de Jairo e disse para Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, a tua filha já morreu. Jesus estava indo para orar, para que ela fosse curada. No caminho Jairo recebe uma palavra, tua filha morreu. Sabe o que Jesus fez? Jesus ficou calado. Não. Jesus virou-se para Jairo e disse, Jairo, não temas, creia somente. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Todas as vezes que uma palavra de dúvida é lançada, ou uma palavra de medo é lançada contra nós, ela precisa ser rebatida com uma palavra de fé. Então todas as vezes que você ouvir alguma coisa que vier trazer medo para você, já deixa salvo lá no seu telefone várias palavras proféticas e de bênção. Quando te mandarem alguma coisa para te fazer medo, coloca lá Filipenses 4:13, meu brother, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha aí, meu brother, estou te mandando o Salmo 91 aí, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Olha aí, meu brother, eu estou te mandando aí, tá? A minha confiança está em Deus, o Todo-Poderoso. Não temerei más notícias, porque o meu coração está fincado nele. Libera a palavra. Tem alguém aí aqui comigo nessa manhã que pode levantar essa mão abençoada e dar um glória a Deus aí, querido. Declara sua dependência. Isaías 41:10, salva isso aí também. Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor. A nossa confiança está em quem então, irmão? Está nos governos? Está no presidente? Está no governador? Está no prefeito? Não, nossa confiança está em Deus. Até porque quem ocupa a cadeira lá em Washington pode ser trocado de 4 em 4 anos. Mas quem está no trono lá em cima nunca sairá de lá. E a Bíblia diz, Ele faz o que lhe apraz. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Perca o medo, liberte-se do medo, manda o medo embora. E eu queria que você fizesse aqui comigo um ato profético hoje. Coloca a mão no seu coração assim, ó, e você vai dar um grito, sai medo. Mais alto, sai medo. Mais alto, sai medo. Saiu. Você vai andar de cabeça erguida, sem medo. Esse é um mal que a nossa geração passa. Entendeu? Qual que é o seu medo agora? Pastor, meu medo é não realizar meu sonho aqui nessa terra, aquilo que eu vim fazer aqui. Pastor, tenho medo de ser envergonhado. Pastor, eu tenho medo de não acontecer. Eu tenho medo, estou com medo. Deus vai te libertar desse medo hoje aqui pela manhã, em nome de Jesus. Segundo mal que a gente precisa se livrar e vencer é um mal chamado ansiedade, ou traduzido, atitude imediatista. Você é uma pessoa ansiosa? Sou não, pastor, que hora que o culto termina? 5 em 5 minutos, olha no relógio. Ansioso. Nós precisamos vencer a ansiedade ou a atitude imediatista. Ser ansioso ou ter atitude imediatista é querer tudo na hora, rápido e sem sacrifício. Quer ficar rico, mas quer ficar rico rápido, não quer trabalhar. Querem ser patrões, mas não sabem ser bons empregados. Isso faz parte da nossa cultura. Isso é um mal que nos aflige agora. Isso está nas nossas relações.
comida rápida. Sim ou não? O cara passa ali no negócio, no drive-thru de um fast food, entendeu? Eu não vou parar para comer, eu vou comendo para o trabalho. Aí bota aqueles negócios, espreme ketchup, enfia o joelho assim debaixo do volante e vai, entendeu? Comendo, bebendo. E eu quero dizer para você que isso faz muito mal, tá? Comida rápida, carro rápido. O celular, ele tem que ter 1 terabyte. Você não pode comprar um telefone de 126, 125 mais, entendeu? Você tem que ter o último. Por quê? Porque você quer coisa rápida. E-mail, a internet tem que ser rápida, a internet está muito devagar. Entrega no correio. Os irmãos estão percebendo isso ou não? Antigamente você ia receber alguma coisa pelo correio, você ficava dias. A disputa hoje das grandes empresas é você pedir agora em menos de 24 horas, a caixinha já estão jogando ela na sua porta lá. E você dentro de casa, está demorando, hein? Está demorando. Já chegou? Não chegou, o cara não mandou foto ainda não. Sabe que isso faz parte da nossa cultura. Aonde está o problema disso? Não é o problema, as coisas, a velocidade não é o problema. O problema é quando a gente permite isso entrar na nossa vida espiritual. E achar que Deus vai trabalhar do mesmo jeito. E você orou e pediu. E você está achando que Deus é a Amazon. Que Ele vai te entregar aquilo que você está pedindo rapidamente. Irmãos, quem é mais ou menos da minha idade aqui sabe exatamente o que eu estou falando. Os adolescentes têm que pesquisar no Google. E os jovens de, 25 anos para baixo, vai ter que pesquisar no Google. Mas eu sou da época em que tudo era demorado. E sobrava tempo no final da tarde para conversar na calçada de casa. Tem alguém comigo aqui ou não? Você tinha que cozinhar a própria comida. Não tinha feijão em lata, você tinha que cozinhar o feijão. Está entendendo? A nossa geração hoje é a geração miojo. Jogou, está pronto. E manda que é trem para dentro. Não, eu cresci, na casa da minha avó tinha fogão a lenha. A comida era feita no fogão a lenha. Minha avó acordava de manhã, primeira coisa, porque passava o dia inteiro cozinhando, madeira, fogão a lenha. Tinha que esperar. Agora, o que é mais gostoso? Uma comida no fogão a lenha demorada ou uma comida que você pega ali no fast food? Que você nem sabe o que tem naquilo ali. Que tem pedaço de pano, tem pelo de vaca, tem unha de galinha batida. Ah não, nós queremos as coisas rápido. E isso está refletindo na nossa vida espiritual, querido. Nós estamos querendo tudo muito rápido. E nós precisamos aprender que o nosso Deus é o Deus do processo. É o Deus do tempo. As bênçãos de Deus não se atrasam, mas também não chegam adiantadas. Aquilo que Deus tem para você vai chegar na hora certa. Não tem ninguém comigo aqui nessa manhã, não. É porque eu estou mexendo com a sua ansiedade. Aguarda. Tem bênçãos que vai demorar 5 anos, outros vão demorar 10 e outros vão demorar 20. Eu conheço pessoas nessa terra aqui que esperaram 30 anos para pegar um green card. 30 anos. E tem irmãos que venderam agora um lote em Valadares. Vieram para cá e estão falando o quê? Está demorando demais. Querido, como é que eu venço a ansiedade e essa cultura imediatista? Primeiro, você tem que aprender a esperar. O Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. O salmista está dizendo que só esperou. Porque esperar, nós vamos ter que esperar. Mas está dizendo esperou com paciência. Diga para alguém que está do seu lado, você está muito apressado. Diga aí para alguém, espera. Não atropele o tempo de Deus na sua vida. As coisas vão acontecer na hora certa. Eu quero liberar uma palavra de Deus para o povo que está aqui nessa manhã. O que Deus tem para você já está pronto. Vou repetir isso aqui. O que Deus tem para você, Ele não vai... Deus está preparando uma bênção. Irmãos, essa é a pior coisa que a gente pode dizer. Deus não está preparando nada. O que Deus tem já está pronto. O que Deus tem já está pronto. Ainda não se materializou aqui embaixo, mas já está pronto lá em cima. O que Deus tem já está pronto. Deus não está preparando uma bênção para você, Deus está preparando você para a bênção. Então espera. O tempo vai chegar. Você vai casar. Você vai ter filhos. Você vai ter netos.
Você vai prosperar aqui nessa terra. Vai chegar na caixinha do correio, aquele pedacinho de plástico duro que você está esperando. A bênção de Deus vai chegar na sua vida. As coisas vão melhorar. O choro pode durar uma noite, eu espero, mas a alegria vem pelo amanhecer. Pastor, como é que eu venço? A ansiedade, primeiro, você vence esperando. Segundo, você vence entendendo e sabendo que Deus é Deus do processo. Deus trabalha no processo. Deus trabalha construindo na nossa vida. Ele vai estabelecendo como se fosse um quebra-cabeça. Ele vai juntando as peças e nós vamos entendendo que Ele é um Deus do processo. Deus poderia ter feito os céus e a terra em um só dia, amados. Deus é poderoso, Ele poderia ter dito, haja, e tudo acontecesse. Mas mesmo assim, Ele fez em 6 dias e descansou no 7º. Por quê? Querendo nos ensinar desde o princípio que Ele é o Deus que trabalha nos processos. Nos processos. Eu trouxe uma palavra para acalmar o seu coração, diminuir, acabar com essa ansiedade. Deus está trabalhando na tua vida. Tem alguém que pode celebrar esse Deus aqui nessa manhã? Tem alguém que pode dar um glória a Deus aqui nessa manhã? Deus trabalha no processo. Pastor, como é que eu venço a ansiedade sabendo que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu? Por quê? Porque Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito não faria, ou falaria e não confirmaria? Não, Deus não é homem para mentir. Você pode ter ouvido promessas de homens, gente que pisou na bola com você, falou que ia fazer, mas não fez, falou que ia e não foi, falou que te ajudar e não te ajudou. Talvez você veio para cá, para a América, com promessas, né, que na boca dos homens não se cumpriram. Mas eu quero dizer para você que tudo que está prometido de Deus para a sua vida, isso não vai faltar, vai acontecer. Tem alguém que pode dizer glória a Deus? Terceiro mal, são só 6 que eu vou falar. Terceiro mal que nós precisamos vencer é a depressão. Depressão. Eu dou uns dados aqui para você, que eu fiz uma pesquisa, e você vai ficar espantado com o que eu vou te dizer. Primeira coisa, que depressão é uma doença que precisa de tratamento. Segunda coisa, é uma das doenças, pasme aqui, meu irmão, pasme, dobre a sua atenção. A depressão é uma das doenças com maior incidência sobre a vida das pessoas, mas é a menos diagnosticada. Ou seja, muitos têm, mas não passam pelo diagnóstico. Terceiro, depressão não é falha de caráter. Nós estamos confundindo. Essa pessoa não quer trabalhar, não quer se levantar, não quer correr atrás. Às vezes a pessoa está passando por uma depressão e é uma doença, não é falha no caráter da pessoa. É simplesmente que a pessoa depressiva, ela não consegue se levantar para a vida. Outro dado que eu quero dizer para você sobre a depressão: 15% da população do mundo, eu disse 15% da população do mundo inteiro, 15% da população do mundo, em algum momento da vida vai passar por um pico de depressão. 15%. Pode ser mais grave, pode ser mais leve. Sintomas da depressão. Preste atenção nos sintomas, porque você pode olhar para dentro de você e falar assim: opa, isso está acontecendo na minha vida. Tristeza constante. Você passa mais dias tristes do que alegres. Sentimento de baixa autoestima. Você olha para você e você acha que você não é nada. Perca de interesse por coisas que você conseguia fazer antes. Tarefas que você executava antes, você não está conseguindo executar mais agora. Sinal de depressão. Fadiga. Está sempre cansado. Agitação. Falta de apetite ou paradoxo. Ou é a falta de apetite, ou é apetite demais, está comendo muito. Sentir dificuldade em fazer tarefas fáceis. Pensa que a vida não presta. Irritabilidade. Pensamentos negativos, inclusive, pensa em tirar a própria vida. Preocupação. E aí, um dos piores para mim, isolamento social. Você não quer ter contato com ninguém. Não quer ver ninguém, não. Meu irmão, isso aqui é uma coisa séria. Isso é uma coisa séria que a gente precisa falar na igreja. E agora eu vou dizer para você por que é difícil. Isso aqui é um dado que meu pastor deu. Por que é difícil tratar cristãos com depressão? Porque os sintomas da depressão se parecem espirituais.
E aí a gente quer combater isso com espiritualidade, ao invés de procurar uma ajuda. Tem que ir no psicólogo, ou dependendo do grau, vai no psiquiatra, que o psiquiatra pode colocar num remédio para estabilizar alguma área da sua vida. Aí a gente acha, esse crente, vem aqui, vamos orar, que isso é demônio. Não, o irmão está doente, está com depressão. Tem que, não é? Orar sim, temos que orar. Não estou dizendo, o pastor falou que não é para orar. Pelo amor de Deus, não faz esse corte, não. Orar, você tem que orar, qualquer época da sua vida. O que eu estou dizendo é que existem situações que a gente vai precisar procurar uma ajuda profissional em uma área. Tem ninguém comigo aqui nessa manhã, não? Você quer ver? Os sintomas se parecem espirituais. Por exemplo, a pessoa com depressão que não quer se levantar, ela não lê a Bíblia, não vai orar, não quer vir para a igreja porque ela não quer se socializar. Aí a gente está aqui, Senhor, expulsa esse diabo dessa pessoa. Sai espírito do capeta. Não, às vezes o irmão está precisando de um remédio. Os sintomas são espirituais, mas o problema é um transtorno de humor, um transtorno químico no organismo da pessoa, e que precisa buscar ajuda. Aguça o seu ouvido aí, aguça o seu ouvido aí. Aguça o seu ouvido, o povo pentecostal, o povo da fé, o povo que ama a Deus. Escuta aí o que eu vou te falar, escreve isso aí nessa mensagem que você está anotando. Buscar ajuda médica não enfraquece a minha fé. O que eu falei aqui? Buscar ajuda médica não enfraquece a minha fé. Você está indo no médico? Você está sem fé, hein? Você está sem fé. Ora, rapaz, ora. Não, eu estou orando, e porque eu estou orando e tenho discernimento espiritual, eu vou buscar ajuda médica. Eu fui curado de um câncer, estágio 4 de 5, um estágio 4. Eu fui curado de um câncer, mas Deus usou a mão dos médicos também, nesse processo. Deus cura, Deus faz, nós cremos, Ele é o nosso, Jeová Rafá, o Deus que cura. Mas tem coisas que você vai precisar de buscar uma ajuda médica, e buscar ajuda médica não enfraquece a minha fé. Isso é sinal de sabedoria. Pastor, fala logo como é que eu venço a depressão. Número 1, é lógico que existem outras coisas, inclusive essa, buscar uma ajuda. Mas vamos pular aqui para dentro da igreja agora. Pastor, como é que eu venço a depressão? Você vence tendo uma visão otimista da vida, enxergar além da sua dor. Em Gênesis capítulo 15, quando Abraão estava dentro da tenda, estou muito velho, Deus falou que eu vou ter filho, mas não sei, será que eu vou ter filho? Deus foi lá na tenda e falou assim: Abraão, sai para fora, sai do lugar da dor aí agora, vem aqui para o lado de fora, dá uma olhada para o céu. O que você está vendo? Estrelas no céu. Quantas estrelas? Não consigo. Assim será a tua descendência. Sabe o que é isso? É Deus mandando a gente sair. De repente a gente está precisando se soltar das amarras do lugar que a gente está, sair desse lugar de derrota e partir para um lugar onde a gente tem a visão ampliada, para ver aquilo que Deus está querendo nos mostrar. Eu vim aqui dizer para você: ninguém vai nos colocar para baixo nesse tempo que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Eu vou repetir isso aqui até alguém dar um glória a Deus. Ninguém vai nos colocar para baixo nesse tempo que nós estamos aqui nessa terra. Nós estamos olhando para o céu, a nossa geração vai ser grande, o que Deus vai fazer vai ser grande, e eu não vou ser oprimido por uma visão distorcida. O que eu preciso para vencer, pastor? Uma visão otimista. Enxergue além da sua dor. Você quer vencer a depressão? Deixe o passado para trás. O que aconteceu no seu passado? Geralmente as pessoas, quando passam por uma depressão, é por causa de uma sequência recente de eventos, ou mesmo alguma coisa que aconteceu há muito tempo. Você tem que largar isso para trás. Pastor, eu fui abandonado. Pastor, eu passei por um divórcio. Pastor, eu passei por um trauma quando eu era criança. Pastor, eu fui abusado. Pastor, meu pai liberou palavras muito duras sobre mim. Eu carrego isso na minha vida. Você precisa deixar esse passado para trás e olhar para frente, meu irmão, e olhar para o futuro. Sabe por quê? O seu passado você não pode mudar, mas o seu futuro está intacto. É uma página em branco que Deus está deixando você escrever uma nova história. Tem 2 casos na Bíblia de pessoas que podiam ser extremamente oprimidas. Tem outros, mas 2 aqui que me chamam a atenção. Primeiro é José, vendido pelos irmãos. Você já pensou os seus irmãos te jogarem dentro de uma cisterna vazia? Depois passa um pessoal comprando escravos, seus irmãos te vendem como escravo. José tinha todo o direito de ser uma pessoa deprimida.
depressiva. E o outro era Paulo. Poderia totalmente viver deprimido, oprimido e depressivo, do tanto que apanhava toda a cidade que ele chegava, ninguém queria ele lá, ele pregava, ele era preso, e ele passava por naufrágios, tomava açoite, varada, costa todo dia. Podia ser oprimido. Mas José e Paulo nos deram uma lição. José, quando se tornou governador do Egito, e os irmãos que o venderam tiveram na frente dele, com vergonha do que tinha feito, José virou para eles e falou assim: ó, quem me mandou para cá não foi vocês não. Eu vim para cá porque Deus tinha um plano comigo aqui. Sabe o que José estava dizendo ali? Ninguém pode fazer contra mim mais do que Deus pode fazer por mim. As pessoas podem tentar contra você, mas o que Deus vai fazer por você sempre vai estar por cima de tudo isso. Eu vim dizer aqui para você uma coisa, queridão. Deixa o passado para trás, e Paulo nos dá essa lição em Filipenses capítulo 3, quando ele diz: irmãos, não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Passado eu deixo para trás, futuro eu vou buscar, pressão para frente. E eu quero dizer para você, antes desse ano de 2025 terminar, está aqui na nossa frente, ó, esses próximos meses, nós vamos viver milagres de Deus. Meu irmão, passou. Quem pegou aquele dinheiro e não te pagou, não vai pagar mesmo não. A pessoa que te traiu mesmo. Quem te abandonou mesmo. Quem te fez mal mesmo. Eu não estou dizendo que isso não aconteceu. O que eu estou dizendo é o que tem muita coisa boa na frente para você ficar olhando para trás. Ou quem aqui acredita num futuro abençoado, meu irmão? Abre essa boca aí, dá um glória a Deus, pelo amor de Deus aí, querido. Você quer vencer a depressão? Tem uma visão otimista da vida. Deixa o passado para trás. Terceiro, invoque ao Senhor. Busque a Deus. Deus quer te ajudar. Fala: Deus, eu estou triste, eu estou deprimido. É verdade, Deus, o pastor pregou lá. E aí vai se cumprir o Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Nós servimos a um Deus que responde oração, querido. Ore. E nós vamos orar aqui hoje. Quarto, encerrando. Quarto mal que nós precisamos vencer: transferência de responsabilidade. É um mal da nossa geração. As pessoas preferem assumir a condição de vítima, preferem ser vítimas do sistema. Ou seja, o famoso colocar a culpa no outro. Quem aqui é casado, levante a mão. Amém. A gente gosta de colocar a culpa no outro. Não, meu casamento está assim por causa dele. Meu casamento está assim por causa dela. Não, a culpa é sua mesmo. Eu sei que é ruim mesmo. E a nossa vida seria muito melhor se reconhecêssemos os nossos erros. A culpa do meu patrão, é da minha igreja, é meu pastor. Você acredita que a gente consegue me culpar, irmãos? Não. A culpa é minha. A culpa é essa América. Está muito difícil. Ah, meu pai, porque meu pai não sei o quê. A gente vive transferindo. O que é a vítima? A vítima é a pessoa que se sente inferior à sua realidade. É a pessoa que se sente esmagada pelo mundo externo. É a pessoa que se sente desgraçada face aos acontecimentos. É aquela que se acostuma a ver a realidade apenas em seus aspectos negativos. Essa é a vítima. Mas começou assim, irmão, lá no jardim. Quando o homem pecou, Deus desceu no jardim e falou: Adão, onde você está, Adão? E quando Adão se apresentou, Deus falou: rapaz, você comeu do fruto que eu falei que não era para comer. Sabe o que o Adão falou? Foi a mulher que você me deu. Olha para você ver, irmãos, culpou a mulher. Aí Eva olhou e falou: fui eu não, foi ele mesmo. Então, Deus responsabilizou Adão por uma coisa e Adão tentou sair fora. Isso é a marca da nossa geração, desde sempre. Querer colocar a culpa nos outros. O paralítico no tanque de Betesda, quando Jesus falou: você quer ser curado? Aí o paralítico falou: não tem ninguém para me ajudar a descer nas águas. Jogou a culpa em alguém. Sabe, querido? E assim nós vamos terceirizando os nossos problemas e a nossa felicidade. A gente não é feliz porque a gente terceiriza. A gente não é porque o outro não deixa ser. Aí a gente pega a chave da nossa vida, tá certo? Senta no banco carona e coloca na mão de uma outra pessoa, e você é dependente daquela pessoa, daquela situação para você ser feliz. Não terceirize a sua felicidade. Não terceirize o seu futuro.
Não terceirize a sua vida. Quem vai vencer aqui nessa terra é você mesmo. Quem vai vencer aqui vai ser a sua família. Agora eu e você precisamos assumir a responsabilidade. Eu estou cometendo erro nessa área aqui e eu vou melhorar. Você sabe uma das razões pelas quais Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus? Você sabe? Eu vou te dar uma delas aqui. Quando Natã, o profeta, foi confrontar Davi por causa do pecado de Davi, Davi se deitou com uma mulher que não era dele. A mulher era casada. Davi cometeu um adultério. Davi cometeu um homicídio. Por quê? Mandou colocar Urias, que era o esposo de Batseba, na frente da batalha, só para ele morrer. E a Bíblia diz, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando Natã foi confrontar Davi, contou uma história para ele, e Davi achou que não era ele. No final o profeta falou assim: esse homem é você. Irmãos, depois você lê lá na Bíblia. Lindo o texto, segundo Samuel. A Bíblia diz assim: esse homem, Natã, esse homem que pecou é você. A Bíblia diz assim: e Davi, prostrando-se com o rosto em terra, disse: pequei contra o Senhor. E a Bíblia diz assim, que Natã na hora, mas assim diz o Senhor: eu perdoo o teu pecado. Irmãos, qual que era uma das características maravilhosas de Davi? Reconhecer os seus erros. Davi não ficou falando: não, a culpa é dela, ninguém mandou tomar banho também na minha frente. Eu estava ali no terraço de bobeira e ela tomando banho lá, a culpa é dela. Não, Davi falou: quem pecou fui eu. Eu assumo a responsabilidade. Para de jogar a culpa nos outros, irmão. Para de jogar a culpa no seu cônjuge. Para de jogar a culpa nas situações que você viveu na sua vida. Levanta a sua cabeça. Saia da posição de vítima e assuma a posição de vencedor. Pastor, como é que eu venço? Isso, de transferência de responsabilidade, entendendo que a caneta da história da minha vida está nas minhas mãos. Eu é que vou escrever a história da minha vida. Segundo, reconhecendo os meus erros e mudando. Tem uma frase do nosso pastor que eu acho linda: a grandeza de um homem não está em não errar, mas em reconhecer os seus erros e mudar a sua rota. É você olhar e falar: isso aqui eu estou fazendo errado. Eu reconheço que eu estou fazendo errado, mas a partir de hoje acabou. Você é o melhor esposo, você é a melhor esposa, você é o melhor filho, você é o melhor membro, o melhor servo de Deus, o melhor membro da minha igreja, o melhor amigo. Reconheça, querido. E terceiro, dizendo para você mesmo: eu não sou vítima, eu sou vencedor. Sai da posição de vítima. Faz assim com a sua mãozinha assim, ó. Faz assim, ó, igual eu assim, ó. Vítima. Agora vira assim, ó. Vencedor. Fala: não sou vítima, sou vencedor. Do jeito que você está falando, você não vai vencer nada. Fala: não sou vítima, sou vencedor. Mais forte: não sou vítima, sou vencedor. Onde estão os vencedores da Adevec Boston? Faz um barulhão de vitória aí, meu irmão. Quinto, estou encerrando. O que mais nós precisamos vencer? Uma coisinha chamada falta de equilíbrio. Você sabe que as pessoas na nossa geração, elas se caracterizam pela falta de equilíbrio. Ou seja, pessoas que gostam de viver em extremos. Você conhece alguém assim? Não levanta a mão. As pessoas hoje são assim, ó, ou assiste televisão demais, é uma série atrás da outra. Pastor, eu quando vou maratonar é assim: 4 baldes de pipoca e 24 horas com Coca-Cola e leite condensado em cima da pipoca, e eu vou embora. Aí a outra extrema aqui, ó: odeio série, não assisto televisão. Não dá para trazer um equilíbrio, não? Muito lazer, só quer diversão na vida, acha que a vida é um parque de diversões. Aí o outro extremo: eu não, lugar de descansar é no céu. Fala muito, não fala nada. Busca muito a Deus, a ponto de comprometer a família. 7 dias na igreja, e não está nem, a casa está uma bagunça. Busca muito a Deus, não busca nada a Deus. Uma geração marcada por falta de equilíbrio. Amigos demais, amigos de menos. Sabe, querido, precisamos trazer, convergir a nossa vida. Faz assim. Convergir a nossa vida. Equilíbrio. Sabe o que Deus tem para nós? Sabe o que Deus tem para você? Trabalhar. Amém? Ninguém disse amém na hora do trabalho, né? Trabalhar. Ter tempo para sua família. Lazer. Férias em Paris.
viaje para Israel, trabalha de novo para pagar isso tudo. Deus quer trazer a nossa vida por equilíbrio, querido. Tempo para Deus. Tem gente que não, arrumou trabalho, não vou mais na igreja, é só trabalhar. Não quero trabalhar porque eu quero só ir na igreja. Está errado também. Organize sua vida. Senhor, eu quero uma vida equilibrada. Eu quero ter tempo para trabalhar, para cuidar da minha família, realizar os meus sonhos, mas eu não abro mão de estar no culto. Eu não negocio domingo com part-time de $150. Não negocio a minha quarta-feira. Vou manter aqui a minha vida. Eu quero que a minha vida, minha família, meus filhos, as pessoas com quem eu me relaciono, vejam que eu sou uma pessoa equilibrada. Equilíbrio é, primeiro, colocar Deus em primeiro lugar. Busca Deus e o seu reino, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Estabelecer as prioridades. É ter tempo para a sua família, ter tempo para a sua igreja. É fazer algo relevante para Deus, é servir na igreja. Diga comigo, eu sirvo a Deus. Diga comigo, eu sirvo a Deus. Quem serve a Deus tem que servir pessoas, porque é assim que a gente serve a Deus. A gente serve a Deus servindo pessoas. Encontre um lugar para você servir. Faça algo relevante para Deus. Não chegue no céu de mãos vazias. Traga um equilíbrio para a sua vida. Encontre um tempo para você fazer alguma coisa na igreja, servir, nem que seja um dia no mês. Tia do Kids, me coloca, eu quero me treina para cuidar das crianças numa sala. Eu posso uma vez por mês, eu posso 2 vezes no mês inteiro, em 30 dias, 2. Tá bom. Encontre o seu propósito. Sabe, queridos, pior coisa, eu li um livro, essa frase já é velha, né? Eu li um livro, o cara falando: o lugar onde estão os maiores tesouros deste mundo é o cemitério. Lá estão as casas que nunca foram construídas, os sonhos que nunca foram realizados, os livros que nunca foram escritos, as viagens que nunca foram feitas. Está tudo lá no cemitério. Gente que foi e não realizou por falta de equilíbrio. Eu estou vendo isso acontecer aqui nessa terra. Eu cheguei aqui em 93. Tem gente aqui que não era nem nascida ainda. Eu vejo isso acontecer. A pessoa se encanta com aquela nota verdinha. Mudou o obreiro, mas o dinheiro continua o mesmo. Está ali, ó. Aquela nota verdinha desequilibrou muita gente. Traga a sua vida para o equilíbrio. E por último, porque nós já vamos orar, se você quer vencer esses males, eu vou te dar mais um: a necessidade da aprovação dos outros. Tem gente sofrendo por dentro porque depende demais se o outro vai curtir ou não, se o outro está falando bem. Não suporta críticas, não suporta palavras contrárias, sofre com a necessidade da aprovação. Se não for aprovado, não faça. Vivem em função da opinião pública. Você é candidato a alguma coisa? Você depende. Irmãos, nós estamos sofrendo hoje. As pessoas estão julgando a própria vida a partir de curtidas nas redes sociais. Se a pessoa posta uma foto e tem pouca curtida, ela até apaga a foto. Entendeu? Eu faço como eu tenho poucos seguidores, poucas curtidas, mas quando eu posto uma coisa, eu gosto tanto, eu sou o primeiro a curtir o que eu posto. Porque se ninguém curtir, eu curti. Eu gostei de mim, eu estou lindo nessa foto, eu gostei disso que eu fiz, eu vou postar, eu vou curtir. E oxalá que tivesse mais. Eu tinha que abrir um negócio de dar mais curtidas. Eu ia ficar curtindo toda hora, eu ia entrar. Gostei demais, curti de novo. Só pode curtir uma vez. Não seja viciado na aprovação dos outros, dependente daquilo que os outros vão falar a seu respeito. Você não pode, ser dependente de elogios e nem ficar chateado com as críticas. Você tem que saber ser uma pessoa que caminha independente. O pastor T.D. Jakes conta que uma vez ele estava andando na rua, foi num evento, aí saiu para fazer umas compras. Uma pessoa reconheceu ele na rua. Bispo T.D. Jakes, aqui de Dallas. Uma pessoa reconheceu ele, parou ele. Você é o bispo T.D. Jakes? Ele falou: sou eu mesmo. Ele falou assim: eu te odeio. Você só quer saber de ganhar dinheiro. Eu vejo lá a tua igreja, assisti seus programas umas vezes, não gostei de sua mensagem, eu não gosto de você, eu acho que você é um câncer, é um mal para a sociedade, para a igreja. Acabou com ele. Mas ele que ouviu, o cara terminou de falar, ele falou assim: sabe o que eu fiz depois de ouvir tudo isso? Continuei caminhando na mesma direção que eu estava indo.
Chegou um pouquinho mais à frente, uma outra pessoa parou. Você é o bispo de Jakes? Ele falou, outro, meu Deus do céu. Aí ele falou, sou. A minha família inteira aceitou a Jesus te ouvindo pregar. Eu aceitei Jesus nos seus programas. Aí ele disse, sabe o que eu fiz, irmãos, depois de ouvir isso? Continuei caminhando na mesma direção que eu estava indo. E é isso que a gente tem que fazer. Sofreu uma crítica? Continue caminhando. Recebeu um elogio? Continue caminhando. Você não é o que os outros falam que você é. Você é o que Deus já desenhou ao seu respeito. É bom ter o apoio das pessoas, irmãos, é bom. Mas nós não podemos ser viciados nisso. Não podemos viver dependendo de tudo isso. Você tem que saber de onde você veio, onde você está e para onde você vai. Você pertence a Deus. Olha a vida que você vivia, Deus te tirou de lá. Deus colocou os seus pés sobre uma rocha firme, colocou um hino de louvor na sua boca, te trouxe para essa terra, para dizer para você, eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um plano para a sua família. Alguém pode dizer glória a Deus aí? Como é que eu venço isso, pastor? Primeiro, sabendo que foi Deus que te escolheu. Deus que te escolheu. Deus disse para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Antes de você chegar, antes de seu pai e sua mãe de se conhecerem, eu já tinha um plano para a sua vida, antes de você chegar aqui na terra. Antes de você ser formado. Quero dizer para você que ninguém vai mudar esse plano na mente e no coração de Deus. Quem está torcendo, pastor, mas tem uma equipe lá no meu trabalho que torce contra mim. Vão ficar torcidos. Porque não vai mudar nada na sua vida. Você vai continuar sendo abençoada. Ah, pastor, fizeram um mal olhado. Como é que é o nome? Mal olhado, né? O que é mal olhado? É olhar com maldade? Como é que é? É alguma coisa, eu não sei o que é. Mas não deve ser bom, se é mal, né? Olha o nome também, macumba. Se fosse boa, não seria má, seria boa cumba. Está entendendo? Mas já pensou? Ah não, fizeram um negócio para mim, não vai mudar nada. Você foi escolhido por Deus, você foi formado por Deus e ninguém pode mudar isso. Pode ser que nesse momento você esteja até afastado do Evangelho. Pode ser que nesse momento você esteja até afastado. E tem parente seu lá no Brasil que está orando. Aliás, orou para você vir no culto hoje, para você ter um encontro com Deus aqui, para você não colocar o seu dinheiro, o seu coração só no dinheiro. E Deus está respondendo a oração de um parente seu lá no Brasil. Pode ser que você esteja longe, mas mesmo assim Deus tem um plano para a tua vida e Ele quer que você saiba disso. Conclusão: nós vamos vencer o medo, nós vamos vencer a ansiedade, nós vamos assumir responsabilidade, nós vamos encontrar equilíbrio e paz. Nós não vamos viver dependentes da aprovação dos outros, porque nós sabemos que Deus está conosco. E nós vamos sair daqui nessa manhã curados em nome de Jesus.